Glória a Deus. Olá, povo de Deus, Shalom, Deus abençoe a vida de cada um. Hoje é dia 12 de novembro de 2020, né? Falta apenas aí 50 dias para o final do ano de 2020. Estou na minha leitura de 6 meses e estou aqui hoje para fazer esse vídeo sobre Esther. Esther, cronologicamente, deveria estar entre o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esther se tornou rainha na época em que o rei já era um rei persa, né, que tinham vencido os assírios, né, que eram os babilônicos, e esse rei chamado Assuero também tinha o nome de Artaxerxes. Ele era o Xerxes I. Então, quando Esther se tornou rainha, foi naquela mesma época em que a primeira leva de judeus tinha voltado já para Jerusalém. Então, o povo judeu já estava, né, voltando para a terra de Judá quando Esther se tornou rainha. Então, Deus tinha um propósito, né, para ela se tornar rainha. Ela era uma judia bem temente a Deus. Foi criada por Mardoqueu, que era um judeu muito temente a Deus. Foi criada por Mardoqueu, ela era prima dele, né? E Deus então tinha um propósito. No capítulo 1 fala que nos dias de Assuero, né? Ele governava desde a Índia até a Etiópia, sobre 27 províncias. É muita coisa, né? Para aquela época era uma extensão tão grande que é como se fosse hoje o mundo inteiro, né? E então o rei estava no 3º ano do seu reinado e ele fez uma grande festa que durou 6 meses. Muita bebida, bebiam inclusive em vasos de ouro, e ele convidou muita gente para essa festa que durou muito tempo, né? Como eu falei, muitos meses, com vinho à vontade, e ele tinha uma rainha chamada Vasti que não quis comparecer a esse banquete no dia que ele falou para ela comparecer. E aí muitas pessoas pregam sobre isso aqui, que Vasti, né, errou, perdeu o seu reinado porque não obedeceu seu marido e tal. Mas eu vejo que Deus tinha um propósito nisso, né? Na verdade, o propósito de Deus era que Assuero casasse com Esther e depois Esther pudesse ser usada por Deus para interceder pelo povo judeu, porque senão eles iam ser exterminados, né? Então, o capítulo 2 fala que Assuero, né, casou com Esther depois de experimentar várias outras moças, né? Na verdade, todas essas que passavam pela mão do rei, elas iam para o harém do rei, né? Mas só uma era escolhida como rainha, e foi o que aconteceu. Escolheu então Esther. Esther era muito bonita e também muito simpática, achou graça ali diante do rei, e eu prefiro ver aqui o livro de Esther sem o olhar romântico, né? Na verdade, essa parte romântica, ela é uma característica mais dos últimos séculos. Não que não existisse antes, né? As pessoas se apaixonavam, mas casamento mesmo não eram feitos por causa de amor romântico, mas por causa de interesses ou propósitos de Deus, ou interesses familiares, ou políticos, tantos motivos, né, que as pessoas se casavam e que muitas vezes não tinha nada a ver com estarem apaixonados um pelo outro. E também estar apaixonado um pelo outro também não garante que o casamento vai dar certo, né? Então, Mardoqueu começou a ter problemas, né, com um dos principais príncipes lá do Artaxerxes, do rei Artaxerxes, e esse príncipe chamava Amã. Então, Mardoqueu não se curvava, realmente não fazia aquela deferência para Amã,
e Amã se enfureceu contra Mardoqueu, que era, né, aquele que tinha criado, né, o pai da Esther. E o Amã, então, começou a ter um ódio muito grande de Mardoqueu. E Mardoqueu, então, foi usado assim por Deus, né, para descobrir uma armação contra a vida do rei. E ele declarou, né, para o rei que tinha 2 servos dele querendo matá-lo, e foi descoberta toda a trama e realmente era verdade. E então aqueles 2 homens que queriam matar o rei foram mortos. E Amã então começou a tramar todo um jeitinho, né, de matar Mardoqueu, mas não só Mardoqueu, como todo o povo judeu. Então, Amã, usando da sua influência, né, ele era bastante puxa-saco, ele foi ao rei e pediu para o rei uma autorização, um decreto, uma coisa simples, para que todos os judeus de todo o reino, né, do Artaxerxes fossem mortos numa data futura. Era uma data bem na frente, né, daquele ano, meses depois. E o rei, né, como era normal nos reis daquela época, ele não era um rei que conhecesse a Deus, ele não era um rei temente a Deus, ele achou aquilo bom, né? Eles achavam mal normal, assim, vou assinar isso aqui para matar um povo ali, tudo bem, é o meu príncipe aqui que está pedindo, né? Não tem problema nenhum. Mas Deus, né, estava no controle da história. E então, quando se descobriu que havia esse decreto para matar todos os judeus, né, no capítulo 4 mostra isso, Mardoqueu então procurou a Esther e falou com ela: olha, agora é a sua hora de agir, você precisa fazer alguma coisa. E ela então, né, fala para Mardoqueu: então vamos fazer um jejum de 3 dias, chame todo o povo aí da cidade, que está aqui na cidade de Suzã, e vamos fazer um jejum de 3 dias. E então Mardoqueu fez isso, e Esther também jejuou 3 dias, com certeza orou bastante, porque tinha 30 dias que ela, mesmo ela sendo rainha, não tinha visto o rei, não tinha estado na presença do rei, né? Um rei com tantas mulheres, com tantas mulheres disponíveis, né? Podia se dar o luxo de ficar 30 dias sem ver a rainha. E então Esther preparou um banquete, né? E convidando Amã, preparando ali o caminho para ela falar com o rei. E fez um banquete, não falou nada, fez o banquete no segundo dia. Aí ela declarou para o rei toda a trama, né, do Amã para destruir o povo judeu, e ela então se declarou também judia, né? Então o rei percebeu que Amã era um homem mau que estava querendo matar todo um povo, e o interesse era o ódio, né? O motivo é porque ele odiava Mardoqueu. E na verdade, o rei também descobriu que Mardoqueu tinha feito um grande bem, né? Para o rei, descobrindo lá aquela situação em que 2 servos queriam matar o rei, e o rei então conheceu melhor um pouco Mardoqueu, né, nessa situação, e depois o rei também ficou sabendo que Mardoqueu era quem tinha criado a Esther. Então, a partir desse momento, do capítulo 8, né, fala que o rei então concedeu a Mardoqueu e a Esther um outro decreto para que os judeus pudessem se defender naquele dia marcado da matança. Então eles estavam autorizados a se defender e tomar os despojos e fazer o que eles bem quisessem, né? E então Amã teve um grande juízo de Deus na vida dele. A forca que ele preparou para Mardoqueu acabou sendo usada para o próprio Amã. Amã então foi enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, quando chegou o dia, né, daquela matança que seria para os judeus morrerem, na verdade eles se defenderam, mataram os seus opressores e fizeram então uma grande festa, a festa de Purim. Então está escrito
esse livro da Bíblia está, né, aqui escrito porque é algo bastante importante e se tornou então uma das festas, né, do povo judeu, uma festa que começou não em Jerusalém, né, mas começou no cativeiro. Então Deus transformando, né, o cativeiro em uma coisa boa, porque na verdade, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, aqueles que foram para o cativeiro, eles na verdade foram para livramento das suas vidas, né? Foi bênção eles terem ido, porque eles preservaram suas vidas, porque aqueles que ficaram em Jerusalém na época de Nabucodonosor acabaram morrendo de espada, de peste e outras coisas, né? Porque muitos também tentaram fugir para o Egito e acabaram se complicando. Então, o livro de Esther é um livro que conta uma história política, né? Não é uma história romântica, não é uma história de amor. E outro detalhe é que o livro não fala se Esther teve filhos com Artaxerxes. Então, pesquisei um pouco também na internet, não fala, não tem um registro histórico que ela tenha tido filhos, né, com Artaxerxes. Pode ser que tenha tido, né, mas não tem como saber. Então, é uma história de um grande livramento do povo judeu. Então, que Deus abençoe a sua vida, não desista de ler a palavra de Deus, porque você sempre vai ser abençoado quando você lê a palavra de Deus. Amém? Um abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.